quero convidá-los nessa noite a irem comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Eu gostaria da atenção de todos a partir deste momento. Se você está sentado ao lado de alguém que te distrai, que conversa, tem muitos bancos vazios aqui à frente. Pode chegar mais à frente, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade de sentar do meio da igreja para frente. Pois eu quero dizer para você que o melhor lugar que tem é do meio para frente. Por quê? Porque a gente fica mais perto. Não é? Fica mais perto de tudo, tem menos possibilidade de distração, mas tenho orado para que um dia todos os lugares da igreja sejam tomados durante o culto. Amém? Capítulo 4, versículo 23 diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome de teu santo servo Jesus. Verso 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor hoje à noite, tão dependente da ajuda dos céus. Espírito Santo, nesta hora, traz para a igreja aqui reunida, seu povo aqui reunida, uma palavra, Senhor, que venha desafiar o nosso compromisso com o Senhor nessa noite, desafiar o nosso coração nessa noite a verdadeiramente te servir do jeito que o Senhor deseja que nós te sirvamos. Fala comigo, fala conosco. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, hoje pela manhã, eu trouxe aqui uma breve reflexão sobre oração e falei que hoje à noite estaria falando sobre oração de novo. Falando em oração, amanhã de madrugada nós teremos a nossa madrugada com Deus, 5 horas da manhã. Luiz, quero te ver aqui. Amém? 5 horas da manhã nós convidamos os irmãos, os homens e as esposas, os jovens, adolescentes,
todos que queiram vir. Ontem eu estava conversando com um pastor, e ele disse para mim algo que é bem inusitado, não é normal não. Ele disse que na semana passada, na igreja que ele cuida, ele convocou a igreja para 5 noites de oração, só oração, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Todas as noites, só oração, não tinha culto, só oração. E ele pensava consigo mesmo, né? Deve aparecer alguns irmãos que eu sei que vão, do ciclo de oração, algumas irmãs que fazem parte, né, do grupo de oração. Eu creio que vai ter algumas pessoas que sempre oram, estes irão. E ele disse que, para a surpresa dele, na segunda começaram a chegar, e foram chegando, e foram chegando, e foram chegando. E ele disse, de repente, pastor, tinha o dobro das pessoas que vêm no culto da semana. E vieram na oração, e ele disse, ficamos 1h praticamente 1h30, orando pelos motivos de oração, levantando um clamor para um derramamento poderoso do Espírito Santo na igreja. E ele disse que na terça-feira ele pensou, bom, o povo veio ontem, hoje não vai voltar. Pois ele disse que todo o povo que veio na segunda voltaram, e ainda vieram alguns que não vieram na segunda. E de segunda até o 5º dia de oração, ele disse que todas as noites o povo respondeu. Aí eu falei com ele, irmão, isso se respondeu é porque o Espírito Santo moveu o coração das pessoas. Porque para orar é a parte mais difícil da igreja, orar. É interessante, orar é a parte mais difícil. Se faz, por exemplo, um culto especial, sábado, por exemplo, teremos o culto das crianças. Tem bastante gente. Faz uma celebração, um tema, com um assunto, o povo vem. Mas para oração, só oração, é mais difícil. Por que é mais difícil? Qual a razão de ser mais difícil o culto de oração do que os outros cultos? Eu creio, irmãos, que a razão está porque quando a igreja ora, eu quero dizer para você que as coisas começam a mudar no seio da igreja. Amém. Tudo começa a mudar no seio da igreja. Podem ver a igreja de Atos dos Apóstolos, ninguém segurava aquela igreja. Porque era uma igreja que orava nas horas bonitas da vida, porque no capítulo 2 do livro de Atos diz que diariamente eles perseveravam no templo unânimes em oração. Mas também em comunhão, no partir do pão. Era uma igreja com uma variedade de atividades. Eles gostavam de reunir-se para comer juntos, para partir o pão, na Santa Ceia, todos estavam felizes por estarem lá, mas também na oração. Uma igreja orava. O texto que eu li hoje à noite foi um daqueles momentos que o diabo estava se levantando para meter medo na igreja. Meter medo na igreja por quê? Prenderam os líderes maiores da igreja, prenderam Pedro e João. João e Pedro foram levados à cadeia porque no capítulo 3 narra um poderoso milagre que eles fizeram ali, que o Senhor Jesus fez através da instrumentalidade deles, curando um paralítico que estava pedindo esmolas na porta do templo, e através da cura daquele paralítico houve um rebuliço em Jerusalém, houve um movimento muito grande, e ali mais pessoas iam convertendo. As autoridades então se levantaram para tentar acabar com a igreja, dizendo, vamos prender os pastores, prender os líderes maiores, os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, vamos fazer isso e a igreja vai perder o seu fervor.
Mas muito pelo contrário, queridos, nós lemos nesse texto hoje à noite que eles, saindo da cadeia, contaram, ali a igreja estava lá reunida, toda a igreja reunida, eles contaram tudo o que as autoridades tinham falado para eles. Inclusive tinha dito para eles: olha, a partir de agora, vocês estão proibidos de falar deste nome chamado Jesus. Ameaçá-lo, foram ameaçados, açoitados, eles saíram da prisão machucados, depois de serem açoitados, eles saíram da prisão dispostos a irem para o culto na igreja, sabendo a igreja está reunida, eles relatam tudo o que tinham ouvido da parte das autoridades, da perseguição que se levantava contra a igreja, e quando eles terminam de falar, diz assim que unânimes, toda a igreja reunida levantou a Deus um clamor. E esse clamor não era para que eles parassem de ser perseguidos, muito pelo contrário, não pediram: Senhor, repreenda os perseguidores, não deixe que eles nos persigam. Não, Senhor, nós queremos mais intrepidez, queremos mais coragem para enfrentar a oposição do mal, mais coragem para continuar com a missão de pregar o Evangelho. E quando eles terminam a oração, o que é que aconteceu? Diz que o lugar onde eles estavam reunidos chegou a tremer. As paredes tremeram, o telhado tremeu, o lugar tremeu. E todos que estavam ali, mais uma vez, foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, a igreja precisa orar. Amém. Um dia desse eu estava lendo uma notícia a respeito da igreja na Coreia. E a Coreia do Sul, irmãos, eu estava vendo Hernandes Dias Lopes narrando, né? É impressionante que ele disse que a igreja, que ele é pastor, que é a igreja presbiteriana do Brasil, cerca de quase mais de 30% dos coreanos são membros da igreja presbiteriana. Já pensou o número de pessoas? Eles têm mais de 200 mil membros na Coreia. Não é isso, pastor Daniel, naquele vídeo que ele fala? Mais de 200 mil presbiterianos em pouco tempo, irmãos. Tudo isso foi depois da guerra, entendeu? É impressionante. Mas a igreja, ele disse que ficou impressionado, porque ele foi em algumas igrejas que eles têm lá, presbiteriana, de 45 mil membros, 30 mil membros, 20 mil membros, e ele disse que eles oram 24 horas na Coreia. Tem as chamadas montanhas de oração, que ele disse: eu fui em alguma dessas montanhas 24 horas. Imaginem vocês a maior igreja da Coreia, que é a igreja do Poyongcho. Não é verdade? Já imaginou, irmãos? A ideia de montanha de oração veio do Poyongcho, o grande avivamento da igreja na Coreia. É impressionante, porque eles oram de madrugada, oram durante o dia. A igreja ora 24 horas, tem turnos de oração 24 horas. Nós temos uma igreja do Nazareno aqui na América do Sul, na Colômbia, em Cali, na Colômbia, em Cali mesmo, acho que é. Não tenho muita certeza de falar a cidade certa, mas é a maior igreja que a igreja do Nazareno tem hoje. Eu conheço o pastor de lá. É a maior igreja local que a igreja do Nazareno tem, uma congregação local, né? Porque nós temos igrejas aqui no Brasil com 5 mil membros, 7 mil membros, mas a igreja lá na Colômbia, eles têm mais de 15 mil membros numa igreja local, que reúne para congregar numa igreja local. Mas eles têm também irmãos do Brasil que foram na Colômbia, eles ficaram impressionados porque foram chamados para ir 3 horas da manhã. Diz que chegando na igreja 3 horas da manhã, tinha um monte de gente ajoelhada,
orando, gemendo aos pés, 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada. Eles têm também esse sistema de orar 24 horas por dia. Por isso a igreja cresce. Na Coreia, a igreja cresce. Pergunta, mas então o povo lá não trabalha? Trabalha. É que a pessoa tira um momento, né, dele para ir, eu vou orar, como amanhã, nós vamos fazer das 4 às 5, outros dias eu vou orar das 2 às 3, eu vou orar daí, está entendendo? Então 24 horas por dia, a igreja ora, porque não quer dizer que as pessoas ficam 24 horas dentro da igreja orando, mas as pessoas oram, porque vai na igreja em horários diferentes, que podem ir, não é? Mas a orar. Meus queridos, a nossa igreja precisa ser despertada para a oração. A nossa igreja precisa ser despertada para a oração. Somos uma igreja que oramos muito pouco. Quando eu digo oramos muito pouco, é porque oramos pouco. Nós temos apenas uma reunião de oração por semana. E nem 10% da igreja participa da nossa reunião de oração que nós temos por semana. Oramos muito pouco. Eu não estou dizendo aquela oração que você faz em casa, a oração que você faz à volta da mesa com sua família, aquele momento que lá na sua casa você tira para orar. Eu estou falando, irmãos, da igreja orar, e orar mais na sua casa, orar mais no seu ambiente de trabalho, de ter mais envolvimento com Deus em oração. Eu posso nessa noite dizer, eu não sou um bom modelo de oração, eu oro todo dia, eu oro várias vezes por dia, mas não sou um modelo, assim, um exemplo, como John Wesley era, que o homem orava às madrugadas, e grandes homens, avivalistas da igreja, que oravam. Eu oro, sinto-me, cobro, porque eu poderia orar mais que eu oro. Com certeza, você nessa noite pode ter uma consciência que você poderia orar mais que você ora. Amém, meus amados irmãos? A oração, irmãos, é a maior força que atua na terra. Orar é de fato conectar o céu com a terra. Amém? Amém. Orar é conectar a terra com o trono. Isso é oração. É unir a fraqueza humana com a onipotência divina. Isto é oração. É entrar na sala do trono, no Santo dos Santos. Falar com aquele que tem de fato as rédeas da história na sua mão, amém? Para mim, ele jamais perdeu o controle da história, ele é Deus. Amém. Entrar na sala do trono, no Santo dos Santos, através do novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós, através da sua morte expiatória. Meus queridos, sendo Deus soberano como Ele é, Ele escolheu nos dar o privilégio de exercer aqui na terra o ministério da oração. Deus podia fazer tudo, mas Ele quer, Luiz, que você participe com Ele daquilo que Ele quer realizar. Amém. Ele pode ou não pode fazer tudo? Pode, mas Ele nos deu esse privilégio de participar com Ele. Ele quer curar, mas Ele disse, eu quero que você ore para cura. Eu quero salvar almas, mas eu quero que você clame pela salvação de almas. Eu quero chamar mais gente, mais obreiros, chamar mais pessoas para a seara, mas eu quero que você ore para que o Senhor chame. Interessante, por que Ele não dá mais obreiro para a seara? Ele disse, ore para que o Senhor chame mais obreiros para a sua seara. Ele nos deu o privilégio de participar com Ele. A oração, de fato, queridos, ela move o braço de Deus em nosso favor. Deus quer que você ore mais, que você clame mais. Uma igreja
que caminha de joelhos, ela tem mais poder, tem mais ousadia, tem mais intrepidez, como os irmãos pediram a Deus, conceda-nos mais intrepidez, mais ousadia, não permita que o inimigo nos intimide, nós queremos mais ousadia. Por que devemos orar? Qual a razão do Senhor nos desafiar para orarmos? Primeiro, irmãos, porque a oração é também um meio de nós alcançarmos o favor de Deus nas necessidades que todos nós temos e da mão dele ser estendida e nos livrar. Ore, ore mais. Quando você chega no capítulo 3 do livro de Êxodo, começa o capítulo 3 do livro de Êxodo dizendo que o povo de Israel, povo que Deus tinha formado dentro do Egito, diz que esse povo agora estava sofrendo uma dura escravidão pelo novo faraó. Mas disse que o clamor, que clamor era aquele? Era o povo dizendo: Deus, tenha misericórdia de nós. Era o povo dizendo: Deus, olha o que estão fazendo conosco. Capítulo 3 de Êxodo diz que Deus viu do céu, ouviu o clamor do seu povo, e Deus disse: eu vou descer lá para livrar o meu povo. Meu querido irmão, minha irmã, nessa noite, nós devemos orar, porque a oração traz livramento. Você crê nisso? Que a oração traz livramento. O povo de Israel clamou, Deus ouviu do céu e disse: eu vou descer para libertar o meu povo, porque o sofrimento do meu povo chegou até mim. O povo de Israel, irmãos, clamou, Deus ouviu e desceu para libertá-los. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, tem uma outra ocasião, onde Pedro agora, mais uma vez foi levado para a cadeia. E lá na prisão, diz a palavra de Deus que Pedro estava ali no corredor da espada. Já tinha sido morto o seu colega, pode-se dizer assim. Tiago tinha sido morto à espada. E agora Pedro estava preso, esperando para o outro dia ser levado diante de Herodes para ser julgado e condenado como tinha sido Tiago. Mas diz o texto sagrado que Pedro estava na prisão, mas havia oração incessante a Deus em favor dele na igreja. Que coisa linda, irmãos. Pedro estava na prisão, mas a igreja estava orando a favor de Pedro, pedindo que Deus realmente cuidasse de Pedro. O que foi que Deus fez? Pedro estava preso. Mas naquela noite, queridos, Deus enviou o seu anjo, ouvindo a oração da igreja, enviou o seu anjo, que fez os guardas dormirem e acordou Pedro. Acho que foi mais ou menos assim. Deu um sono pesado nos guardas e bateu no ombro de Pedro, dizendo: levanta, Pedro. E Pedro, acordando, vestiu-se, calçou suas sandálias e
Aquele mensageiro divino disse: vamos sair, e de acordo que em cada porta que chegava, ela abria, eles passavam, e saiu, chegando na rua, chegou na igreja, a igreja estava orando por Pedro. Incrível. E ele foi direto para a igreja, e chegando lá, a igreja estava em oração. E quando reconheceram que era realmente Pedro, porque achavam que era o anjo de Pedro, mas era Pedro mesmo, eles se alegraram, abraçaram com Pedro. O que aconteceu, irmãos, nessa história? É que Pedro, que deveria morrer, não morreu. Mas o Herodes morreu, e feio. Uma das mortes mais horríveis que a Bíblia narra. Porque naquele outro dia ele resolveu fazer um discurso. E o povo ficou tão maravilhado com o discurso, com a oratória de Herodes, que dizia que naquilo não era voz de homem, era voz de Deus. E ele não deu nenhuma glória, ele se achou que de fato ele era Deus. Na mesma hora o Herodes caiu morto, comido de bicho. Eu fico imaginando a cena, irmão. Na mesma hora, ele cai morto, porque ele não glorificou a Deus, e os bichos começaram a comer o seu corpo. Uma das cenas mais terríveis. Tudo resposta de oração. Herodes queria matar Pedro, a igreja ora, o Senhor livra Pedro, e o Herodes morre. Quando a igreja ora, irmãos, os céus se movem em favor do seu povo, amém? Quando a igreja ora, Deus se agrada em derramar a bênção sobre nós, nos fortalecendo, nos dando mais ousadia para enfrentar as adversidades, para que jamais, queridos, venhamos a nos intimidar contra as investidas do diabo contra a igreja. Orar não é fácil. Na noite que Jesus foi traído, ele chamou aquele grupo seleto de discípulos para estarem vigiando com ele em oração. Eles oraram. Que dificuldade para orar de noite, não é? Jesus, por 3 vezes, saiu da sua hora de oração e chegou aonde eles estavam, e eles estavam dormindo. Sabia que pode ser 2 horas da tarde, se você não tem hábito nenhum de dormir nesse horário, se você ajoelha, se você não cuidar, 5 minutos depois dá sono, você dorme? Se você estiver diante da televisão, o filme foi interessante, pode demorar 2h30, que você nem vai no banheiro fazer xixi, espera terminar tudo para ir lá. Fica atento, concorda? Atenção, ligado ali na telinha. Irmãos, se Pedro e João, Tiago, os apóstolos, tinham dificuldade de oração, será que nós somos melhores do que eles? Não. Orar, queridos, primeiro eu tenho que orar para que Deus me dê vontade de orar. Pedir que o Espírito Santo desperte em mim o compromisso da oração. Que o Espírito Santo desperte, me acorde, me dê motivos para orar, me incomode para orar. Porque Jesus disse: orai e vigiai, para que você não caia em tentação. Porque muitos cristãos, irmãos, vivem uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida de altos e baixos, porque a oração que Jesus pediu também foi: Senhor, livra-me do mal. Livra-me, não me deixe cair na tentação, porque ela é real para todos aqueles que são seres vivos nessa terra, todos aqueles que se dispõem a servir a Deus, a tentação vem. Mas se nós estivermos na presença de Deus, orando, clamando, o Senhor nos livra
do mal. Orar. Hoje de manhã eu disse que a oração cura os enfermos. Amém? Amém? Nós oramos uns pelos outros. Oramos e ungimos os enfermos porque acreditamos que a oração é também um meio de cura. A medicina não tem a última palavra. Em muitas situações, médicos dizem que não tem mais jeito, mas de repente são surpreendidos por aquele que é o dono da vida, que pode intervir onde a medicina não tem mais alternativa. Para Deus, irmãos, tudo é possível. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafa, que é o Deus que sara, o Deus que cura. Ele diz: eu sou o Deus que te sara. Há poder e autoridade do nome de Jesus para curar. Ele disse que nós poderíamos impor as mãos sobre os enfermos e pedir a Ele que curasse, que Ele curaria os enfermos. Nós devemos, irmãos, tomar posse dessa promessa de orar pelos enfermos, ungir os enfermos, clamarmos pelos enfermos. Hoje de manhã falamos que há enfermidades que são causadas por causa do pecado, mas o enfermo não apenas recebe a cura, mas também recebe perdão para os seus pecados. Oração. Nós devemos orar, irmãos, para que a igreja seja uma igreja mais espiritual. Amém? Amém. Seja uma igreja mais ousada. Amém. Mais forte. Uma igreja que seja parecida com a igreja que eu li nessa noite. Conceda-nos mais força, mais intrepidez. Os grandes avivamentos, irmãos, como eu citei, o da Coreia do Sul, que tem sido um avivamento duradouro, os grandes avivamentos, eles aconteceram em resposta de oração. Amém? Resposta de oração. Então a igreja tem que orar. O derramamento do Espírito Santo é sempre precedido por um despertamento de oração. Jesus, quando disse para os seus discípulos sobre o derramamento do Espírito Santo, ele disse para eles: esperai em Jerusalém. E eles ficaram esperando em oração. Diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, orando, esperando a promessa. De repente, aquele lugar foi visitado. Esse segundo derramar do Espírito Santo, porque o livro de Atos fala de várias manifestações do Espírito Santo, que eu li hoje à noite, é a segunda manifestação do Espírito Santo que aconteceu com a igreja, que agora já era uma igreja bem grande, porque só no dia de Pentecostes foram acrescentadas mais de 3.000 almas, mas aqui em capítulo 4 o número era grande já de discípulos, e eles ali, mais uma vez, porque oravam, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Diz o texto que eu li, que o Espírito Santo desceu sobremaneira, que o lugar onde eles estavam reunidos chegou a tremer. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele estava orando. Interessante. Aliás, para mim o maior modelo de oração é o próprio Mestre. Jesus gastou o seu tempo de uma forma bem equilibrada. Ele gastou tempo com seus discípulos ensinando, ele gastou tempo visitando famílias, ele gastou tempo comendo, almoçando, jantando, ceando, ele gastou tempo pregando para as multidões, mas ele gastou muito tempo, irmãos, em oração.
Incrível. Ele mostrou, era necessário ele orar. Ele nos deu o exemplo que como humano ele precisava orar. Mesmo sendo Deus, ele nos deixou o maravilhoso exemplo da oração incessante. O poder de Deus, irmãos, manifesta na oração. Amém? Amém. Eu gostaria muito de, um dia, ter um número expressivo de irmãos no culto de oração. E quando o fogo de Deus, irmãos, descer, toda timidez tem que cair por terra. Toda timidez. Sabia que boa parte dos cristãos de hoje não conseguem orar mais que 5 minutos, não tem argumento, não tem oração, a sua oração dura no máximo 5 minutos, não tem mais. Sabe por quê, queridos? Porque eu tenho aprendido muito que oração não é um monólogo. Oração é um diálogo com Deus. Como eu amo, quando eu, na minha casa, ou eu vou ter uma cadeira lá no fundo, quando eu sento ali, eu abro o meu coração e começo a falar com Deus, depois eu fecho os meus olhos, paro de falar e o Senhor começa a falar comigo. Isso é oração. O Senhor começa a falar comigo, trazer incrível, querido, verdades, trazer textos da palavra de Deus, mostrando, principalmente quando eu estou orando, pedindo uma direção de Deus, pedindo algo da parte de Deus, eu não sei o que fazer, qual a decisão a ser tomada, qual passo a ser dado, eu vou lá para o meu momento, eu sento ali, fico a sós, e eu começo a falar: Senhor, Tu sabes o quanto eu preciso de direção, eu preciso tomar uma decisão, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu creio que o Senhor está me ouvindo, que o Senhor está neste momento presente, neste lugar, e de repente, queridos, eu fecho os meus olhos e o Espírito Santo começa a falar. Oração é exatamente esse diálogo, concorda? Você está falando com Deus que escuta. Você está falando com o Senhor que ouve. E esse Senhor fala com você hoje, trazendo no seu coração aquela certeza de que você pode ir, que Ele vai dar para você a direção certa. Oração. Isso precisa de tempo, concorda? Precisa de você arrumar tempo. Pastor, mas eu não sei orar. Faz como os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-me a orar. Orar é você falar com Deus, é você pedir, é você agradecer. Olha, se você não sabe fazer oração, começa a dizer: Senhor, eu quero te agradecer porque eu estou vivo. Oração. Eu quero te agradecer porque hoje eu sentei na mesa e o Senhor me deu comida para comer. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me deu uma casa. Eu tenho um travesseiro para dormir, quando muitos não têm. Eu tenho um lar que o Senhor me deu, o Senhor providenciou esse lar. Vai ver, daí, de repente, puxa, passei 10 minutos só agradecendo, concorda? Passei 10 minutos, quanta coisa que o Senhor colocou na minha cabeça para agradecer pelas oportunidades, e agradecer porque você saiu de manhã e voltou para casa vivo, que você não teve nenhum tipo de acidente, que você não aconteceu nada. Não é oração? É você falar com Deus: Deus, obrigado. E você falar com Deus: oh Deus, ajuda-me a ser mais grato. Eu sou um filho muito ingrato. Eu não te agradeço tudo que o Senhor tem provido para mim. Muitas vezes eu até sento na mesa para comer e nem penso que se tem comida na mesa foi providência divina. De uma maneira ou de outra, isso chegou à minha mesa e eu quero te agradecer pelo pão de cada dia, pela provisão do Senhor. E nós devemos, irmãos, aprender a falar com Deus.
a dialogar com Deus e deixar que o Espírito Santo ministre ao nosso coração, deixar que o Espírito Santo fale conosco. Outra coisa, você quer ver que momento lindo de oração? É quando você entra na meditação. É quando você lê, por exemplo, olha, eu vou orar, e leva a palavra com você, e você abre num determinado texto, e dali salta uma palavra de exortação, uma palavra de ensino, uma palavra de despertamento, e daquele momento você começa a travar um diálogo com Deus. Muitas vezes você começa a sentir-se indigno, você começa a dizer: Senhor, me perdoa, eu sou indigno, não mereço o que o Senhor tem feito comigo. Você ora todo dia assim, pedindo perdão para Deus, por aquilo que você deixou de agradecer, pelas suas ingratidões, está entendendo? E por aquilo que você fez de errado, no momento que você descuidou, e que você pensou coisa errada, você passou despercebido, olhou aquilo onde não deveria olhar, pensou que não deveria pensar, saiu da sua boca palavras que não deveriam ser ditas, foram palavras malditas, que foram ditas de maneira errada. Pedir perdão, irmãos, oração. Oração não é só você ficar de joelhos, prostrado, ali só não. Nós não podemos ficar o dia inteiro ajoelhado, mas nós podemos orar sem cessar, podemos orar no trabalho, podemos orar na escola, podemos orar dirigindo o carro com o olho aberto. Está entendendo? Deus não ouve a oração de olho fechado apenas, Deus ouve a oração do jeito que você fizer. Deus ouve oração deitado na cama. Se você acordou de madrugada, não está disposto a levantar, mas o Espírito Santo te despertou para orar, ora deitado. Mas se despertou para levantar, vai para a sala, para não atrapalhar, não acordar as outras pessoas. Você vai lá, debruça lá no seu sofá, ore, fale com Deus. Porque Deus, irmãos, nesses últimos tempos, está de fato, mais uma vez, despertando a igreja em várias áreas do mundo, para que nós comecemos a buscar de uma maneira mais intensa a Deus. Se você não tem nenhum motivo de oração, eu quero dizer, você tem um motivo hoje à noite. Ore por mim. Paulo disse: ore também por mim, para que ao abrir a minha boca me seja dada a palavra. Já tem mais um motivo, tem. Danilo, ore por mim, viu? Quando chegar na igreja, meu Deus, hoje à noite abençoa o pastor. Em casa eu vou para a igreja, eu quero que o senhor ponha uma palavra de fogo na boca do pastor, que o senhor dê autoridade, sabedoria, unção para o meu pastor falar. Ore por mim, isso é oração. Deus escuta ou não escuta? Paulo pediu para orar por ele. Ele disse: ore por esses e esses motivos, mas não esqueçam de orar para que me seja dada a palavra. Ore por mim. Está entendendo? Ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore pela igreja, ore por aqueles irmãos que de repente chegou na igreja, interessante, fulano não veio. Hoje eu estava dizendo, irmãos, que nós devemos orar por aqueles que estão desviados. Eu fiz até uma menção aqui, em tom de, não é brincadeira, né? Mas que Jesus falou que nós deveríamos orar e ir atrás das ovelhas desviadas, desgarradas, ovelhas que um dia estavam no aprisco, que se desviaram, se desgarraram, saíram do aprisco, e que ele disse na parábola das 100 ovelhas, que o dono das ovelhas tinha 100 e uma escapou, e ele deixou as 99 e foi atrás. Eu estava dizendo que hoje, se não cuidar, para cada ovelha que está dentro do aprisco, tem 100 fora. Porque o que tem de gente desviada, tem. Para cada uma que está no aprisco, tem 100 fora do aprisco, que um dia já teve no aprisco. O que você conhece de pessoas que eram frequentador de igreja, que eram crentes, conhece ou não conhece? Um tanto de gente que... Então, Tiago disse: orai, para que aqueles que estão desviados voltem. Se ore. Se ora assim. O Espírito Santo tem te incomodado para orar por pessoas que se afastaram de Deus? Amém? A oração abre portas. Aí você coloca que tipo de porta que você quer que Deus abra para você. Ore. Oração
abre portas. Portas que estão fechadas. Em Colossenses 4:3 diz: ore para que portas sejam abertas. Amém? A oração abre corações fechados, hermeticamente fechados. Abre portas fechadas. A oração vence batalhas. Paulo diz em Efésios capítulo 6, verso 12, que nós não batalhamos contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. E ele disse que com toda oração e súplica nós deveríamos orar. Porque o inimigo de nossas almas, ele é vencido pelo poder do nome de Jesus e numa igreja que ora. A oração nos dá, queridos, armas corretas para que a nossa batalha, que não é contra carne e sangue, ela seja vencida. A oração, ela é refúgio contra a tentação. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar para não cairmos em tentação. Ele mandou que nós orássemos para que de fato recebêssemos a bênção. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. É a oração. Você tem este santo ministério em suas mãos. Nem todos têm um ministério de pregação, mas todo mundo tem um ministério de oração. Nem todos têm um ministério de ensino, são mestres para ensinar, mas todos têm um ministério de oração, tem ou não tem? Todos são chamados para orar. Por isso, aprenda que se você pede, você pode receber. Se você busca, você vai achar. Se você continuar pedindo, a porta vai abrir para você. Amém? A oração te aproxima do coração, da intimidade com Deus. Eu não vou mais por causa do tempo, mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo, ele está com você na oração. O lindo é isso, queridos, que na oração ele é parceiro. Diz que quando você não consegue expressar palavras, ele expressa por você com gemidos inexprimíveis. Então a oração não pode ser desprezada, porque ela deve fazer parte da minha e da sua vida. A oração evita que nós caiamos, irmãos, nas garras do inimigo. Porque se eu estou orando, eu estou perto de Deus. Se eu estou orando, o Espírito Santo está junto de mim, me assistindo. E Ele me dá discernimento para não fazer coisa errada. Amém? Que Deus me ajude e ajude você. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Abra bem o seu coração para Deus nessa noite. Eu não sei como é a sua vida de oração. Eu acho que se há uma oração que eu e você precisamos fazer todo dia, é dizer: Senhor, ajuda-me a orar mais. Amém, meu irmão? Ajuda-me a orar mais. Pai Santo, mais uma vez, eu dirijo ao trono da graça a minha súplica. Meu Deus, eu oro nessa noite pela igreja do Senhor reunida neste lugar. Oro nessa noite pedindo que o Espírito Santo possa despertar nessa igreja. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, nessa noite, desperta a sua igreja.
Traz, Senhor, um despertar de oração como nunca houve neste lugar. Temos falado aqui, e todos os avivamentos que já aconteceram na história da igreja, desde o Pentecostes até hoje, sempre foi precedido por oração. Oração e consagração. Meu Deus, nessa noite, desperta em mim mais fervor para orar. Eu quero ser um exemplo de oração nessa igreja. Eu quero ser, ó Pai querido, nessa noite, um exemplo de oração na minha casa, na minha família. Meu Deus, nessa noite eu oro pedindo que o Espírito Santo desperte aqui em cada pai, mãe, para orar mais pela sua casa, para orar mais pela sua família. Meu Deus, nessa noite eu oro pelos filhos que estão aqui, que eles possam olhar para seus pais e ver exemplo de oração. Meu Deus, em nome de Jesus, tira de nós, perdoa nessa noite a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Quantas vezes, ó Deus, ao invés de corrermos para os seus pés, nós corremos atrás de soluções que não levam a nada. Leva-nos nessa noite a ser mais dependentes, a crer mais, a te buscar mais, a ter nessa noite, meu Deus, um ministério incessante de oração. Queremos, Senhor, nessa noite pedir: aviva, coloca vida aonde não tem vida, desperta, não é por força e nem por violência, é pelo seu Espírito. Meu Deus, nessa noite, nos perdoa. Perdoa, Senhor, porque somos uma igreja negligente na oração. Somos uma igreja, Senhor, de pouca oração. Meu Deus, em nome de Jesus, seu Filho, nos perdoa. Perdoa o pecado da negligência, o pecado da omissão. Senhor, incendeia o meu coração, o coração de cada um dos teus filhos e filhas aqui. Queremos que o Senhor nos ensine a orar. Espírito Santo, ensina-nos a orar. Sabemos nessa noite que a vontade do Senhor é que a tua igreja cresça, que ela avance, que ela seja ousada, que ela seja uma igreja onde milagres acontecem, onde maravilhas acontecem, onde prodígios, maravilhas acontecem, porque a igreja que ora vê sinais. Nós queremos, Senhor, nessa noite pedir: ajuda-nos, ensina-nos. É o que eu venho lhe pedir em nome de Jesus.